E aí, galera, bom dia. Só um minutinho aqui. Só um minutinho que eu tô abrindo. Isso. Então vamos lá, galera. Vamos continuar com radioatividade, né? Só vou colocar meu slide ali. Para a gente estar seguindo. Sim. Então, vamos estar falando aí um pouquinho mais sobre radioatividade. A gente vai resolver algumas questõezinhas do Enem para a gente ver se conseguimos entender um pouco melhor isso aí. Então vamos lá. Galera, recapitulando a aula anterior, o desequilíbrio entre o número de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. Emissores naturais são normalmente aqueles que têm número atômico maior do que 82. Lembra que o número atômico 82 é do chumbo, né? Não quer dizer que elementos com números atômicos menores que 82 não podem emitir radioatividade, mas desde que ocorra uma alteração, e essa alteração é feita pela gente, por nós, na realidade, por nós artificialmente. A não ser que tenha um desequilíbrio nesse núcleo, e aí sim, esse núcleo vai emitir radiação. Lembrando que a radiação é a emissão de energia através de ondas ou partículas. Lembrando que essas ondas são ondas eletromagnéticas. Nós temos alguns tipos de emissões, então emissões de elétrons, nêutrons, prótons. Só que nós vamos nos concentrar na radioatividade sempre emissão de partículas alfa, beta, pósitron e a radiação gama. Existem outras, mas nós vamos concentrar nessas, que são as que vão cair para vocês a nível médio.
é o que vai cair para vocês, não vai cair outra coisa. Então, vamos lá. A radiação alfa, que é a primeira lei de SOD, que nós, decaimento alfa, ou primeira lei da radioatividade, como queiram falar, ele diz que um nuclídeo, ou um radioisótopo, ou um radionuclídeo, vão aparecer vários termos para a gente nos enunciados, ao emitir uma radiação alfa. Nós costumamos dizer que a radiação alfa é o núcleo do hélio, né? Então, alguns autores escrevem aqui também, né? Ou coloca alfa, ou coloca o héliozinho aqui, né? Lembrando aqui, ó, 2 e 4. Núcleo do hélio é a mesma coisa que a partícula alfa. E ao emitir isso, o que vai acontecer? Ele vai ter uma diminuição de 2 unidades no seu número atômico e uma diminuição de 4 unidades no seu número de massa, porque a partícula alfa nada mais é do que 2 prótons e 2 nêutrons. Nós desenhamos isso aqui para a gente. Ela se ioniza muito fácil, né? Então ela tem um alcance dela é pequeno, né? Então é como se fosse mais ou menos algo 2 prótons e 2 nêutrons. Um núcleo mais ou menos assim. Já o decaimento beta, nós temos uma ideia de como essa partícula beta ela é formada pela fragmentação de um nêutron. Esse nêutron ele é fragmentado em 3 coisas. Ele emite uma carga negativa com massa desprezível, semelhante ao do elétron, neutrino sem carga e sem massa, e o que resta para ele, então, é uma estrutura semelhante à estrutura do próton, quer dizer que o nêutron se transforma em um próton com a emissão de uma partícula beta mais um neutrino. Vocês estão percebendo que a partícula beta nada mais é do que um próton, então ela tem carga positiva e massa 1. Então, quando há um decaimento beta, o que acontece? Não há alteração de massa, já que a massa permanece com esse antigo nêutron, só que há um acréscimo da sua carga nuclear, já que esse nêutron, que era uma estrutura que não tinha carga, se transformou em um próton, que é uma partícula carregada positivamente, então eu vou ter um ganho do meu número atômico. Repare o que define um elemento químico, né, que define um átomo, é o seu número atômico. Então, se altera esse número atômico, eu altero o meu elemento. Está vendo? O bismuto se transformou em polônio. Está claro? Então, essa é a nossa segunda lei da radioatividade, ou segunda lei de sódio, ou segunda lei de Soddy, Fages e Russell, como queiram pronunciar. Galera, já a emissão da radiação gama, né, que nada mais é do que uma onda eletromagnética, resulta de uma liberação de energia que está em excesso nesse núcleo. Esse núcleo está instável. A instabilidade se dá pelo aumento, o acúmulo de energia em seu núcleo. E essa emissão gama nada mais é do que uma radiação eletromagnética. Então, se ela é uma onda eletromagnética, ela não precisa de meio material para se propagar. Ela vai se propagar com a velocidade idêntica à velocidade da luz. Então, quero que vocês entendam que o poder de alcance dela e a velocidade com que ela alcança é muito gigantesca. Então, é muito mais perigosa do que a alfa e a gama, mas ela sempre está associado aos outros decaimentos. Então, normalmente, decaimento alfa e beta são sucessivos de decaimento gama também. Então, não é porque só uma partícula emitindo a alfa não está emitindo a radiação gama também. Normalmente estão associados a esses outros decaimentos. Então, foi como eu escrevi aqui, ó, o decaimento gama está associado a outros decaimentos, como o alfa e o beta, ó, alfa e o beta. Se o núcleo resultante dos processos ocorridos ainda se encontrar em excesso de energia. Então, a partir do momento que ele vai emitir partículas, não sendo suficiente, ele emite energia através de ondas eletromagnéticas. E essa energia através de ondas eletromagnéticas nós chamamos de emissão gama. Então, lembra que emissão gama não é partícula, é onda eletromagnética. Partícula é alfa, partícula é beta, partícula é pósitron. Gama não é partícula, é onda eletromagnética.
Por isso que quando nós usamos definição de radiação, nós falamos que radiação é a emissão de energia através de ondas ou partículas. Quando ele emite alfa e beta, ele está emitindo partículas, tentando buscar uma estabilidade. Se a emissão dessas partículas não forem suficientes, normalmente não são, eles emitem energia através de ondas eletromagnéticas. E essas energias através de ondas eletromagnéticas é que nós chamamos de radiação gama. Olha o símbolozinho da gama ali. Normalmente fazemos assim, tá, gente? Né? Um gama assim, né? Um Ezinho de cabeça para baixo. Tá agarrando um pouquinho aqui, deixa eu limpar o meu. Tá dando umas bugadas aqui, deixa eu ver se melhora. Alguns autores também colocam assim, né? Então, radiação gama, coloca um zero aqui e um zero aqui, só para dizer que não tem carga nem tem massa. Show? Galera, existem algumas definições só a nível mesmo de conhecimento. As questões que caem no Enem, que caem no vestibular, são questões que não buscam tanta teoria, só estou colocando a nível de descargo de consciência mesmo. Então, o que seria uma família ou uma série radioativa? É o conjunto de elementos que tem origem na emissão de partículas alfa ou beta, resultando como elemento final um isótopo estável do chumbo. Tá? Então, quer dizer que eu tenho uma série de sucessivas emissões alfa ou betas, ou ambas, que a partir desse exato momento, eles vão se decair até onde? Até chegar um isótopo estável do chumbo. Tá? E aí, o Enem adora falar sobre tempos de meia vida também, já teve algumas questões nessas, eu vou enviar algumas questões para vocês. Tempo de meia vida é o tempo necessário para que a quantidade de uma determinada amostra radioativa seja reduzida à metade. Esse tempo de meia-vida é uma característica de cada isótopo, então ele independe da quantidade que eu tenho. Professor, como assim independe? Porque nós vamos partir que eu tinha uma massa inicial, que eu posso chamar M, a partir daquele período de minha vida que para cada espécie química vai ter o seu. Tá? Normalmente os exercícios fornecem isso para a gente. Depois dessa minha vida ele vai ter a metade disso. Mais outra minha vida ele vai ter a metade do que ele tinha, sempre da metade da anterior, não é metade da inicial. Então vamos supor que eu tinha 100 gramas. Deixa eu tirar aqui, cara, e colocar de novo para ver se para de agarrar. Então, vamos supor que no começo eu tinha 100 gramas. Aí, passou a minha vida, eu vou ter agora só 50 gramas. Passou mais minha vida, agora eu vou ter só 25 gramas. Passou mais uma minha vida, eu vou ter agora só 12,5 gramas. Mais minha vida, eu vou ter só 6,25 gramas. E passou-se, independente de quantas minhas vidas são, a massa que vai restar para a gente vai ser a minha massa inicial dividido por 2 elevado a x. Professor, quem é esse x aqui? Esse x para a gente vai ser nada mais nada menos do que o número de meia vidas. Então, suponhamos que eu tenha, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu tenha 500 gramas de determinada massa. Vamos dar um exemplo para a gente aqui. Caramba, está muito ruim para escrever na planilha hoje. Por quê? Suponhamos que eu tenho aqui uma massa inicial de
500 gramas. E se passaram, vamos supor que o número de meia-vidas que se passaram, eu fiz o cálculo lá, foram, só para dar um número bem perto do que eu queria, bem perto do ideal, sei lá, 4 meias-vidas, 12 elevado a 4 é 16. 32, 64, vou colocar que passaram 4. Não vai dar um número exato não, mas só para a gente entender. Aí, qual vai ser a massa dessa amostra que eu vou ter após 4 meias-vidas? Vamos fazer exercício, nós vamos entender nos exercícios, tá, gente? Aí, a massa que vai restar para a gente desse meu isótopo vai ser a seguinte, ó, 500, que era o que eu tinha inicialmente, dividido por 2 elevado a 4 meias-vidas. Então, o que eu vou ter vai ser 500 dividido por 2 elevado a 4, que vão dar 16. E aí, fazendo essa divisão aqui para a gente, né? Deixa eu pegar a minha calculadora. Deixa eu deixar ela já num esquema aqui para a gente. Então, a calculadora... Pô, tem uma calculadora, já não sei calculadora. Então, ficou 500 dividido por 16. 31,25. Então, quer dizer que se passado 4 vidas, eu terei 31 gramas, então 31,25 gramas. Professor, existe outra maneira de fazer? Sim, existe. Você pode fazer por regra de 3. Eu quero que vocês entendam agora, se eu transformar esse 100 em porcentagem, então quer dizer que no início eu tinha o quê? Vamos escrever aqui, então. No início eu tenho 100%. Passado-se uma meia vida, eu vou ter 50% do que eu tinha inicialmente. Passado uma segunda meia vida, eu vou ter 25% do que eu tinha inicialmente. Passado-se quarta meia vida, eu vou ter o quê? 12,5%. E assim sucessivamente. Esse exercício também pode trazer para a gente em forma de fração. Então, quer dizer que no início eu tenho o quê? No início eu tenho 1 inteiro. Show? Passado-se uma meia vida, eu vou ter o quê? Meio do que eu tinha. Passado outra meia vida, eu vou ter agora 1/4 do que eu tinha. Passado-se uma, ó, eu estou na minha terceira meia vida, ó. Passado eu vou ter o quê? 1/8 do que eu tinha. Quarta meia vida minha, eu vou ter 1/16 do que eu tinha. Então, os exercícios eles podem trazer para a gente em forma de porcentagem, em forma de números racionais, ou realmente também em forma de números de massa. Massa, 100 gramas, 200 gramas, 80 gramas, nós vamos ver isso aí. Eu já acabei dando um exemplo para a gente, né? Eu vou fazer um exercício do Enem para a gente, mas antes eu vou dar um exemplo de meias vidas para a gente. Eu estou bloqueado aqui. Prof. Eu bloqueei a tela, né? Vou fazer de novo. Prof. Oi. Hein, fala o que é aquela fórmula ali embaixo. Essa... Vou subir. P igual a x vezes P. Isso aqui? Não, Esse... lá embaixo, na reta. Ou é só o gráfico? Não, quer dizer o seguinte, o tempo total de minha vida que eu tenho, tempo total de minha vida, não, tempo total do período vai ser igual a x, que é o número de minha vida, vezes quantas meia-vidas eu tive. Vou te dar um exemplo aqui, o período de minha vida. Suponhamos. Ele fala que o tempo de minha vida vale 8 horas nesse exercício. Só que passou-se 30 horas. Aí, quantas minhas vidas eu tenho? Aí vamos usar aquela fórmula lá. T, que é esse período total aqui, vai ser igual ao número de meia-vidas que eu tive, vezes... Caramba, meu pincel hoje está muito ruim.
X, né? Aquele número de meia-vida, vezes a meia-vida. Qual foi o período que isso ficou exposto? 32 horas. Quantas meias-vidas eu tive? Não sei. Qual é a meia-vida desse material? 8 horas. Então, quer dizer que X vai ser 32 dividido por 8. Que vai ser igual a 4 meias-vidas. Então, quer dizer que para essa meia-vida de 8 horas em 32 horas, se passaram 4 meias-vidas. Então, se eu jogar na fórmula, o que eu vou fazer? Massa inicial dividido por 2 elevado a 4. Sim? Okay. Calcular o tempo total de uma série. Posso colocar, então? Pode colocar sim. Ah, beleza. Galera, só alguns exemplos de meias-vidas. Então, por exemplo, o fósforo 32 tem meia-vida de 14,8 dias. O enxofre 35, 87 dias. O carbono 14, 5.700 anos. O trítio, 12 anos. O iodo 125, 60 dias. Algumas pessoas fazem tratamento para tireoide com iodo radioativo. Já viram falar? Já ouviram falar nesse tratamento de usar iodo radioativo para tratar câncer de tireoide ou problemas relacionados à tireoide? Não sei se já ouviram falar, mas existe esse tipo de tratamento. Cálcio 45, 165 dias. Quando eu escrevo o símbolo do elemento e coloco na frente um número, quer dizer que eu estou falando que o cálcio ali, ele tem número atômico 20, senão não seria o cálcio, só que ele tem massa 45 ao invés da 40 que nós conhecemos, que é o natural. 165 dias, o cromo 51, ele tem 27,8 dias. Ninguém decora isso, tá? Isso vai ser dado no exercício. Uma curiosidade para a gente. O urânio 238, então quer dizer que o urânio de massa 238, ele apresenta meia-vida de aproximadamente 5 bilhões de anos, que é a idade prevista da Terra. Tá claro? Então, o urânio, ele tem uma idade de tempo de meia-vida de aproximadamente 5 bilhões de anos e que estima-se que é a idade do nosso planeta. Tá? Eu vou explicar isso aqui e aí eu vou fazer uma questão do Enem pra gente. Algumas questões do Enem pra gente, tá? Então, vamos lá. Ó. Tem uma questão do Enem também falando de carbono 14. Né? Falando de carbono 14 pra gente. Só para a gente entender, depois eu explico carbono. Deixa eu apagar. Então, tem carbono 14. Esse carbono 14, ele é utilizado para datar a idade de fósseis e tal. Nós, seres vivos, temos a mesma quantidade de carbono 14. A relação isotópica, que é uma relação entre os isótopos de carbono, então a minha relação isotópica entre carbono 12 e carbono 14 é a mesma em qualquer ser vivo. É a mesma que está presente na atmosfera. Esse carbono 14 ele é incorporado pelos seres fotossintetizantes, né, seres autotróficos. Aí o primeiro consumidor pensa na teia alimentar, né? Então quem come a planta absorve a mesma quantidade de carbono 14 que contido nela e excessivamente isso distribui por toda a cadeia alimentar. Então quer dizer que qualquer ser vivo tem a mesma quantidade de carbono 14. Quando esse ser vivo morre, né? Esse ser vivo morre, ele para de se alimentar. Ele para de fazer fotossíntese, se for um ser fotossintetizante, quimiosintetizante, quer que seja, ele vai parar de adquirir esse carbono 14. Então, o carbono 14 que ele tinha era o que ele tinha antes de ele morrer. Morreu, parou de incorporar esse carbono 14. Esse carbono 14, ele surge através do nitrogênio, raios cósmicos provenientes do Sol,
vão transformar esse nitrogênio em carbono 14. Entendeu? Então vai ter uma relação, transformação de nitrogênio. Lembra que o nitrogênio tem número atômico 7, vai se transformar em carbono de número atômico 6, tá? Com a mesma massa. E esse carbono 14, ele tem um tempo de meia-vida em torno de 5.700 anos. É em torno, né? É 5.730, se eu não me engano, 736, mais exato. Mas os exercícios já fornecem isso para a gente. Então, se eu quero datar um fóssil, né? Um pedaço, um fragmento de matéria orgânica, né? Um esqueleto de alguma coisa. Se eu apanhar, se eu queira calcular isso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a relação isotópica. Vou pesquisar qual é a relação que ele tem de carbono 14 nesse fragmento. A partir daí, dessa relação isotópica, né, normalmente essa relação isotópica ela é feita através de equipamentos, né, por exemplo, no laboratório de química, eu posso usar um espectrofotrômetro de massa para calcular a relação isotópica. Gente, eu tenho um professor na UFES que ele é uma referência no estado. O nome dele é o Anderson Romão, cara. Ele é uma das referências no laboratório de espectroscopia de massa. Eu tive o privilégio de fazer uma disciplina com esse cara. Claro que existem outros no Brasil, né? Mas ele é muito bom. Estudou na Unicamp, ele é doutorado na Unicamp e pós-doc na França. Um cara relativamente jovem também, deve ter 40 anos. 30 alguma coisa, quase 40. E eu fiz uma disciplina com ele no mestrado e a espectroscopia de massa, ela é simplesmente fora de série. Ela te dá uma identidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm mania de padronizar tudo, né? Então, por exemplo, né, eu li um artigo sobre espectroscopia de massa que eles chamam de documentos contestados. Então, tudo que é feito lá... Então, por exemplo, se eu uso a caneta Bic que eu uso aqui no estado, tem uma composição isotópica de uma caneta produzida, por exemplo, em São Paulo. Então, essa relação isotópica ela muda de região para região. Mas a do carbono 14, ela vai mudar porque esse ser vivo morreu, parou de se alimentar, ou parou de fazer respiração fazer fotossíntese, então a quantidade de carbono 14 dele vai só diminuir com o passar do tempo. Mas ela diminui quanto? Ela diminui pela metade a cada 5.700 anos. Então, olha o exercício. Alguns fragmentos de ossos encontrados em uma escavação possuíam carbono 14 radioativo em quantidade de 6,25% daquela encontrada em animais vivos. Aí, eu poderia fazer utilizando a regra de 3, né, como foi feito ali, ou eu poderia pensar o seguinte: eu começo com 100%, né? Então, com uma meia-vida, eu vou para 50%. Show? Com 2 meias-vidas, eu vou para 25%. Com 3 meias-vidas, eu vou para 12,5%. Com 4 meia-vidas, eu vou para 6,25%. Seria uma possibilidade de fazer, né? Vou fazer assim por escala ao invés de usar fórmula. Professor, mas eu gosto de fórmula, eu sou um cara matemático. Eu gosto de usar fórmulas para calcular tudo. Você mostrou para a gente aquela fórmula. M, que era a massa final, é igual a minha quantidade inicial, dividido por 2 elevado a x. Professor, eu quero fazer isso aqui. Você pode fazer, não tem nenhum problema. Nada te impeça de fazer isso aqui. Né? Nada vai te impedir de você fazer isso aqui. Você vai conseguir calcular quanto que vale x aqui. Só que você vai entrar numa equação exponencial. Perfeito? Qual que é a sua massa inicial? É 100. Qual que é a sua massa final? 6,25. Você pode fazer assim. Entendeu? Então, 2 elevado a x vai ser igual a 100. Você pode fazer assim. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Dá para fazer assim também. Claro que eu não aconselho você de fazer assim, porque eu acho isso completamente desnecessário. Né? Para esse tipo de exercício, você poderia fazer assim. Galera,
Se para eu chegar a 6,25 eu passei por 4 meias-vidas, e cada meia-vida equivale a 5.700 anos, eu vou multiplicar 4 vezes 5.700. Lembra aquela fórmula que até a Natália perguntou? O que é T, que é o tempo total? Lembra o que é X, que é quantas minhas vidas que eu tive, e P é o período dessa minha vida. Qual é o período dessa minha vida? Quanto tempo que dura essa minha vida? 5.700 anos. Quantas minhas vidas eu tive? 4. Então, qual o tempo total que esse fragmento ósseo, né, está presente aqui? 22.800 anos. Deixa eu tentar fazer um exercício do Enem para a gente, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre radiação. Deixa eu pegar um exercício aqui. Eu acho... Tem vários, cara. Vamos pegar esse do Enem 2017. Eu preciso mandar isso para vocês em algum momento. Galera, eu acho que pelo calendário que vocês estão do Descomplica, só vou confirmar aqui. Eu acho que pelo calendário Descomplica, vocês podem baixar mais listas lá também, né? Então, só para poder dar uma incorporada nessas listas aí de vocês. Então, vamos lá. Química, radioatividade. Pelo calendário. Só que tem muita coisa repetida aqui, tá, gente? Muita coisa repetida aqui. Então, pelo calendário, olha só. Teoricamente, deveria chegar isso aqui agora, a atividade. Então, provavelmente já tiveram aula disso aí lá no... Então, nós estamos aqui, ó. Nós vamos para a nossa química orgânica. Show? Então, nós estamos tranquilos, considerando que ficamos aí quase um mês parado, né? Então, teríamos estado no mês 8 para 9, é o que nós estamos agora. E o negócio travou para caralho agora. Vamos lá. Nossa questão que eu estava colocando para vocês. Vamos pensar na questão de 2017, uma questão de alta complexidade, tá, gente? Uma questão realmente que exige um grau de conhecimento gigantesco. Deixa eu tentar desligar minha câmera para ver se a minha velocidade aqui de transmissão melhora. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um pincelzinho que não está melhorando nada. Então, galera, vamos lá, ó. Ouve aí. Então, ouve aí. Uma técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos seus valores de emissão desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões betas por minuto grama. Então, cada grama desse meu material, em cada minuto, emite 15 emissões betas, que se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Show? Então, aqui nós temos informações importantes para a gente. Seguindo. Considere um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas. Olha o problema aqui, porque aqui é por grama. Então, eu tenho que
reduzir isso 30 vezes, pelo que ele está falando, foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou o quê? Ó, apresentou o quê? 6.750 gramas. Perfeito? 6.750 emissões beta por hora. Olha outro problema. Aqui está por hora. Então, não tem como comparar esse dado que ele me deu com essas informações que ele me deu. Por quê? Primeiro, 6.750 emissões são em a cada hora e por 30 gramas. Então, eu preciso reduzir isso em minuto-grama. Entendeu? Qual foi o problema dessa questão? O que levou alguns alunos a errarem uma questão dessa foi eles não perceberem que esse número de emissão está por quê? Por hora. Então, eu preciso o seguinte. Aí vocês que escolhem, professor, eu quero fazer a regra de 3. Se em uma hora ele emite 6.750, em 1 minuto ele vai emitir, entendeu? Pode fazer assim, então, ó, fazer uma regra de 3. Eu não faria isso, eu faço assim, ó, 6.750. Eu vou dividir por 60. Por que eu estou dividindo por 60? Se eu sei que uma hora são 60 minutos, eu já vou meter 60 aqui, ó, 60. Ou seja, já vou dividir 675 por 6. Já vou fazer isso logo de cara. Porque aí eu vou saber quantas emissões que eu vou ter por minuto. Vamos dividir? Então, vão dar 1 de novo, vai sobrar 15, vão dar 2, 12, sobram 3,5. Emissões beta, agora, emissões por minuto. Entenderam o que eu fiz até agora? Conversa comigo aí. Sim. Hoje chegou no meu WhatsApp que dá aula online é igual sessão de espiritismo. Eu nunca fui, mas eu imagino que deve ser assim, né? Vê no filme, né? Aí o cara fala assim, Carlos, você tá aí? Fala comigo. Tô igual você, eu falando assim, pô, e aí, Natália, você tá aí? Fala comigo. Anthony, você tá aí? Fala comigo. É igual sessão, caralho, achei muito engraçado. Gente, eu adoro bobeira, tá, gente? Tá, então já sei que eu tenho 112,5 emissões por minuto. Só que isso aqui é minuto o quê? Para 30 gramas. Eu preciso ter minuto, isso aqui eu preciso ter em grama, por grama. Que ali é meu dado, o que eu vou comparar é minuto para grama. Então é 15 emissões beta, minuto grama. Não, aqui eu tenho 112,5 emissões minuto, 30 gramas. Então eu preciso dividir isso aqui por quanto ainda? Esse 112,5. Por 30. Agora sim eu consigo comparar quantas emissões esse meu fragmento está emitindo por minuto grama. Claro que eu poderia converter aquele 15 também, hein? Então, suponhamos, se eu multiplicasse 15 por 30, daria 450 emissões. Daria certo também. E se eu multiplicasse aquele ainda por 60, eu conseguia comparar com esse também. Então, eu poderia fazer o contrário. Ao invés de ir dividindo, eu vou multiplicar esse aqui, ó. Eu poderia fazer também, daria certo, se eu multiplicasse esse por 60 para transformar esse minuto em horas, e depois eu multiplicaria isso aqui, esse meu resultado, eu multiplicaria por 30. E também daria certo fazer o inverso. Multiplicar por 60 e depois por 30. Também dá certo. Vocês que escolhem. Ah, professor, poxa, eu tenho muita dificuldade do caramba para dividir isso aqui, cara. Eu tenho muita dificuldade. Ah, não quero dividir. Sei lá, aluno não sabe. Aluno tem facilidade para multiplicar, mas tem dificuldade. Então, vou cortar aqui, ó. Eu tenho 11,25 dividido por 3.
Seria uma ideia, né? Seria uma ideia. Então, aqui dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobram 2, vírgula. Vírgula, ó, vírgula. Aí sobram 2, vai dar 22. Vai dar 7, sobrou 1. 15. 3,75 emissões. Agora, minuto, grama. Agora eu consigo comparar. Aí vocês podem fazer isso utilizando a regra de 3, utilizando a fórmula. Eu coloquei a fórmula lá porque não sei como que vocês vão encontrar isso nos livros. E então eu vou pensar assim, ó, se o meu começo é com 15 emissões, na minha primeira meia-vida, eu vou ter só 7,5. Na minha segunda meia-vida, eu vou ter o quê? 3,75. Professor, então quer dizer que para chegar à quantidade que nós estamos, só precisou passar 2 minhas-vidas. Se cada meia-vida tem 5.730 anos, 2 minhas-vidas, então, ó, tempo, olha a formulazinha aqui para a gente aqui, ó, tempo total vai ser igual quantas minhas-vidas eu tive, que são 2, vezes o meu tempo de meia-vida. Então, tempo total vai ser igual a 2 minhas-vidas vezes 5.730. Que vai dar o quê? 11.460. Anos. Fala para mim. Conversa comigo aí, vê se foi difícil, fala para mim. Vamos fazer mais algumas questões, né? Na próxima aula, a gente não terminou a radioatividade ainda, mas fala para mim. Como é que foi? Ei? 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 Ninguém aí? Entendi. De boa? Anthony, tinha feito já cálculo de radioatividade, Anthony? Já. Já, né? Show. Ó, deixa eu apagar aqui os meus desenhos para mostrar para vocês como que a banca do SAS resolveu. Eles fizeram aquele contrário que eu falei com vocês, ó. Olha como é que a banca do SAS resolveu, ó. Porque eu baixo com resoluções deles para poder mandar para vocês, ó. Eles multiplicaram 15 vezes 30, depois vezes 60. Não, eles fizeram uma doideira. Nossa, uma merda. Olha o que eles fizeram. Eles multiplicaram 15 vezes 30. Aí eu estou pausado. Retornar a minha... Aqui, ó. Olha o que eles fizeram. Pegaram os 15 vezes 30, depois dividiram os 6.750 por 60. Então, tipo, multiplicaram um e dividiram o outro. Então, fica ruim para entender assim, né? Ou você faz tudo com uma coisa só, ou você faz... Ou você divide tudo até chegar àquela unidade minuto-grama, ou você multiplica aquele minuto-grama para transformar em horas 30 gramas. Agora, eu não gostei dessa resolução deles, não. Mas eles chega a ser o mesmo resultado. Galera, então hoje nós vimos... Eu vou fazer mais exercício de decaimento, questões vestibulares para vocês. Eu já tenho algo preparado para fazer decaimento alfa e beta, tá? E mais exercício de meia vida para vocês. Essa lista aqui que eu tenho é uma lista que eu tenho de questões de radioatividade, que, cara, são 10 questões de 2009 até agora, só que eu tive que colocar Enem PPL, Enem Libras, tá claro? Para que vocês possam ter mais questões. Mas eu envio para vocês também. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês aí e até a próxima aula, que vai ser segunda-feira. Ótimo final de semana a todos e fui. Abração.